Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa. Verdade. E estamos hoje celebrando esse culto ao Senhor, muito gratos pela semana maravilhosa que tivemos. Que coisa boa! Nesta semana, último dia útil dessa semana, sexta-feira, nós tivemos a nossa terceira sexta-feira. Toda terceira nossa sexta-feira. primeira jornada de oração. das 20 às 23, né? E foi uma bênção, Foi bênção, irmãos. foi Foi bênção. muito agradável. Nós nem percebemos passar esse tempo. E tanto tempo que ficamos afastados do convívio com a igreja, ali no templo mesmo, nós sentimos no coração o desejo de celebrar esse encontro ali. Porque estamos apenas começando o ano, então vamos começar com o pé direito, fazendo tudo certo. Olha só que engraçado falar pé direito, dá a impressão de que levantar com o pé esquerdo não é bom. Claro que é bom, o Senhor nos dá a chance de levantar de muitas maneiras. Mas a gente diz assim, começar com o pé direito, quer dizer, começar certo, né? Começar em alto estilo. Sabem que na construção, os arquitetos hoje fazem as casas com o pé direito alto. Ou seja, aquela vista bonita, né? Um ambiente amplo. E quando a gente entra numa casa que tem o pé direito alto, é tão agradável. Então, nós vamos começar esse ano com o pé direito alto, pensando nas coisas do alto, buscando o Senhor em oração, em comunhão. E é isso que estamos fazendo, o propósito para esse ano, 2021. Porque 2020 foi um ano muito sofrido. E não promete que 2021 será menos. Não, mas nós vamos começar com uma outra visão, com outro jeito de encarar. Já estamos mais preparados, né, pastor? Postura. Exato, a postura. O pastor falou a palavra certa. A postura certa, né, irmãos? Então vamos buscar a Deus com muito interesse. Eu gosto muito, como sou professora, eu gosto muito de observar datas comemorativas. O que será que é hoje? Que dia será que é hoje? E essa semana que adentra, a partir de hoje, contando de hoje até sábado, nós temos 3 datas importantes a comemorar. Verdade. Claro, não tirando a importância dos aniversariantes da semana, mas digo de datas comemorativas a nível nacional e internacional. E hoje é o dia do Tribunal de Contas. E aí quando eu vi isso, eu falei, nossa, que legal, não sabia que era o dia, né, do Tribunal de Contas. E aí na hora veio na minha mente, todos nós prestaremos contas ao Senhor. Ele vai olhar as nossas atitudes, as nossas escolhas, vai colocar na balança. Um dia estaremos todos diante do Tribunal de Contas. Com certeza. Cada um de nós. E que sejamos aprovados, obreiros aprovados, conforme orienta a palavra de Deus. Então hoje é o dia do Tribunal de Contas. Mas ainda nessa semana teremos, no dia 18 ou 20, eu não tenho certeza mesmo. Já olhei e já esqueci. É o dia do riso. Acho que é amanhã. Dia do riso. Dia Internacional do Riso. Aí as pessoas pensam, temos motivo para sorrir? Claro que temos. Temos muitos sorrisos a dar. E temos motivos, porque o Senhor preparou um plano para nos livrar do Tribunal de Contas lá na frente. E somos todos privilegiados. Poderemos realmente sorrir com a certeza de que Deus está conosco em todo o tempo, nos livrando, nos protegendo. E temos também uma outra data, é o Dia Internacional da Religião. Existem muitas religiões. E o termo religião tem o sentido de religar uma coisa que estava desligada. Então, vamos fazer uma religação elétrica, por exemplo. Caiu o fio, vamos ter que religar o fio. Mas a religião, no termo espiritual da vida do ser humano, é a religação com Deus. Essa relação foi cortada lá atrás, quando o pecado entrou no mundo. E aí Deus mesmo preparou a religação perfeita. Não tem gato nessa ligação com Deus, né? Quando Deus faz a religação, é como se ele tivesse colocado um fio novo, né? Porque não tem emenda, não tem uma coisa mal feita, não tem fita isolante. O que Deus faz é perfeito. E o que Deus fez? Ele preparou o plano perfeito de mandar Jesus para ser ele, essa religação, essa ponte que une o ser humano com ele mesmo, com Deus. Que coisa linda! Então essa semana nós temos 3 datas que me despertaram a atenção para essas questões também espirituais, teológicas. Vamos começar então agradecendo a Deus todas essas oportunidades? Vamos orar? Vamos. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai.
por esse dia nas nossas vidas, porque o Senhor nos acrescentou mais esse dia, Pai. Obrigada porque o Teu tempo é maravilhoso, o Senhor tem tudo sob controle, Pai. E nesta semana temos essas datas importantes para celebrar, como país e como o mundo todo, as datas internacionais, mas nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza de que o Senhor preparou a religação perfeita contigo, a religião perfeita que nos une ao Senhor. Nós te agradecemos porque isso nos dá motivo de rir, de sorrir realmente, Senhor, porque temos essa certeza de que o Senhor fez tudo certo, e o Senhor nos ama, e o Senhor preparou isso com tanto amor. Hoje nós podemos desfrutar disso pela Tua graça, mas não foi de graça, foi pago um alto preço para que pudéssemos ter essa religação com o Senhor. Muito obrigada por Jesus. E nós te agradecemos, Pai, porque um dia estaremos diante do Teu Tribunal de Contas, mas estaremos com um advogado a nosso favor, mostrando ao Senhor que temos falhas sim, Senhor, temos pecados, mas eles foram todos pagos na cruz. A nossa dívida está quitada, Senhor. O nosso balancete vai fechar, Senhor, contigo no céu. Muito, muito obrigada, Pai, por todo esse cuidado conosco. Nós te agradecemos, Senhor, oferecemos esse culto a Ti, Amém, com muito amor e carinho, que o Senhor receba os louvores do nosso coração. Amém. E ensine o nosso coração, Pai, através da lição da Escola Bíblica de hoje. Muito, muito obrigada, Pai, por tudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos repetir nosso tema e divisa. Vamos juntos o tema? Firmados na fé. E a divisa? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos louvar ao Senhor com o hino 81 do cantor cristão, Amigo Incomparável. Não há nenhum amigo que seja como Jesus, nenhum. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum momento ele me abandonar, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e santo, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum.
as nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nessa semana em que celebramos o Dia Internacional da Religião, lembramos do plano perfeito de Deus, sacrificando seu Filho Jesus para nos religar com Ele novamente. Está escrito em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Somente um amigo incomparável poderia fazer isso por nós, não é mesmo? Também está escrito em Romanos 8,32: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Vamos tributar louvores a ele. Vamos cantar o hino número 133 do cantor cristão, com o título Exultação. E temos motivos para exultar. Você quer o principal motivo para você exultar? Você está salvo eternamente. Você quer um motivo maior do que esse? Vamos louvar o Senhor? Tributai, ó vós remidos, gratos hinos a Jesus. Tendes uma herança boa, abrigada em santa luz. Pois cantai com alegria, que descanso vós tereis. Nesta vida achais tristezas, morte, dor, separação. Achareis no céu riquezas que jamais se acabarão. A cidade muito gloriosa reina Cristo com fulgor. Não há pranto nem pecado na presença do Senhor. Para as bodas do Cordeiro, ó remidos, entrareis, e de novo no seu reino, vós do cálice bebereis. Exultai, sim, alegrai-vos, que vereis o bom Jesus. Louvareis eternamente ao Cordeiro em santa luz. Agradecemos, Pai Santo, porque verdadeiramente podemos celebrar o Dia Internacional do Riso, pois o Senhor nos deu motivo para sorrir, nos salvou para a vida eterna contigo. Aleluia. Graças, Senhor. Amém. Faremos agora a leitura bíblica que encontra-se no Salmo 115, apenas os versículos de 11 a 18. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo.
O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Amém. O salmista disse no verso 13: abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Nos alegramos porque o Senhor tem abençoado o trabalho de nossas mãos. Amém. Vamos cantar o hino 420 do cantor cristão, Servir Alegremente. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Os céus e a terra toda proclamam seu poder, milhões alegremente observam seu querer. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Ao Mestre alegremente, hosanas entoai, ao Deus do mundo inteiro, prostrados adorai. Qual rocha inabalável, o que ordenou-nos é eterno, indubitável, o autor da nossa fé. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Ao Mestre alegremente, na vossa vida honrai, a fama dele ao mundo inteiro anunciai. Domínio e majestade, com honra e com poder, um reino sempre eterno, Jesus há de exercer. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Senhor, assim como acabamos de cantar, queremos continuar servindo alegremente, até que o Senhor nos chame à tua gloriosa presença. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. O tema da aula de hoje é convite à gratidão. Nós vamos colocar o professor. Amorzinho, a caixa de som que ficou na mesa do escritório, por favor. Nós vamos colocar em volume bem audível para os irmãos.
É um grande prazer estar novamente aqui, no espaço dedicado à nossa EBD. Eu saúdo a todos e todas com a graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. E vamos então, com a graça de Deus, iniciar hoje a nossa aula, a nossa reflexão. O assunto de hoje, ele tem como texto base aquele que se encontra no Evangelho de Lucas. Se você ver lá, se você verificar na sua Bíblia, vá lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11 até o verso 19. Vamos ler então esse trecho para começarmos a nossa aula. Diz aqui o seguinte: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, o nosso texto aqui do Evangelho de Lucas fala sobre Jesus curando 10 leprosos. E o interessante é que desses 10, somente um leproso, e justamente um samaritano, foi o que voltou para render graças a Deus, né? Foi o único que demonstrou gratidão. Antes de mais nada, eu quero chamar a atenção aqui de vocês para o seguinte. Olha que coisa interessante, olha o comentário que eu tenho a respeito desse texto. Veja bem, o normal era a pessoa se apresentar diante do sacerdote para entregar ofertas de gratidão a Deus depois que tinha sido curado. Isso era o normal, né? Mas olha como que Jesus está sempre surpreendendo, né? Jesus ele sempre pega um caminho, ele sempre pega uma curva, né? Ele não faz exatamente aquilo que a gente acha que ele vai fazer, né? Tá certo? Mas a gente sabe que ele vai fazer sempre o melhor. Na verdade, aqui você tem aqui o que? Uma verdadeira prova de fé para aqueles homens, né? Por quê? Porque Jesus fala assim, ó, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles estavam leprosos ainda. Olha que coisa interessante. Jesus não cura eles e depois fala, agora vocês vão lá, se apresentam para os sacerdotes e entregam as ofertas, né? Conforme está prescrito na lei. Não. Jesus ele fala, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram curados como? No caminho, tá certo? Enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Então, na verdade, era uma verdadeira prova de fé, tá certo? Que Jesus propôs para aqueles homens, tá certo? Caminhar sob o comando do Senhor é sempre a prova de fé pura e verdadeira, tá bom? Logo de cara queria chamar atenção para isso, tá? Outra coisa interessante, olha o que diz aqui. Os 9 leprosos ingratos, porque eles não voltaram para agradecer, representam a atitude da maioria do povo judaico diante da pessoa e da missão de Cristo. Os judeus, em sua grande maioria, eles não aceitaram Jesus como Messias, eles não o reconheceram como Messias,
e não o reconhecem como Messias até hoje, né? Tá certo? Então o que acontece? Essa atitude dos 9 leprosos aqui, de certa forma, essa ingratidão deles, representa a atitude da maioria do povo judaico diante da pessoa e da missão de Cristo. E olha que coisa interessante, que nós já sabemos sobre isso. Os judeus não suportavam os samaritanos, e isso já há muito tempo, tá certo? O judeu, ele via o samaritano como um estrangeiro, como um povo misturado, um povo miscigenado, né? Tá certo? Então, judeus e samaritanos não se entendiam, né? Tá certo? Os judeus não suportavam os samaritanos. Agora, olha que interessante. Contudo, a doença e as crises sempre aproximam os inimigos. É interessante que aqui está relatado que eram 10 leprosos, eles estavam juntos e um deles era samaritano. Quer dizer, parece que na hora da desgraça, parece que na hora do infortúnio, da doença, essas barreiras que separam os povos, elas acabam caindo, elas acabam se diluindo, né? Até os inimigos se aproximam diante da doença, diante das crises. E está aqui, ó, a maneira agradecida e feliz com que o samaritano volta para louvar ao Senhor é um prenúncio do Evangelho chegando a todos os povos da terra, sobretudo aos gentios, aos não-judeus. Realmente, essa história do samaritano ser o único a retornar, a agradecer, a louvar a Deus, a reconhecer Jesus ali, né? A pessoa de Jesus, essa gratidão do samaritano, ela já prenuncia aquilo que aconteceria depois, o evangelho sendo levado e transformando toda a criatura, judeus e gentios. Amém? Então, eu quero compartilhar agora com vocês um texto que diz... um texto exatamente sobre essa parte dos 10 leprosos, sobre a cura dos 10 leprosos. Acompanhe agora comigo, vamos lá? Jesus curou 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer. A palavra-chave desse episódio é gratidão, ou, mais precisamente, a falta de gratidão, a ingratidão. É impressionante como alguém curado de lepra pode deixar de agradecer a quem o curou. Mas, infelizmente, a falta de gratidão não é tão incomum como nós podemos pensar. Logo de cara, quando você lê essa história, você pensa, né? Puxa, os caras estavam leprosos. Jesus curou eles da lepra. E eles não voltam para agradecer? Só que ele está dizendo assim, ó, a falta de gratidão ela não é tão incomum assim, infelizmente. Por que as pessoas têm dificuldade de agradecer? Essa é uma questão para nós pensarmos hoje. Por que as pessoas têm dificuldade de agradecer? E nós vamos analisar agora algumas razões, algumas possíveis razões para isso. Talvez por uma destas razões. A primeira é o senso de direito. Olha aí, presta atenção nisso. Primeira razão pela qual as pessoas têm dificuldade de agradecer é o tal do senso de direito. Como que é isso? Acontece quando a pessoa agraciada não reconhece o que lhe foi feito como generosidade, mas apenas como reconhecimento do seu direito. É comum a expressão, você não fez mais do que a sua obrigação. Isso significa que foi feito apenas o que deveria mesmo ter sido feito. Tá? Isto é, o que era justo, e não há motivo, portanto, para a gratidão. Tá? Olha que coisa interessante, hein? Primeira razão pela qual as pessoas acabam não agradecendo, infelizmente, o senso de direito. As pessoas, elas não veem, por exemplo, isso poderia, por exemplo, ter passado na cabeça daqueles leprosos que não voltaram para agradecer.
Eles estavam o quê? Ali tomados pelo senso de direito. Eles não reconheceram a cura de Jesus como algo generoso, como um ato de generosidade, mas apenas como reconhecimento do seu direito. Eu tenho direito a essa cura, né? Eu tenho direito de ter a minha saúde restaurada, tá certo? Então, se você pensa dessa forma, que você tem direitos e que nada mais justo do que os seus direitos serem reconhecidos e atendidos, você vai ter grande dificuldade para agradecer, tá certo? É mais ou menos o que nós acabamos de ler aqui. Legal, eu fui curado, beleza. Isso, quem me curou não fez mais do que a obrigação, porque eu mereço ser, eu devo ser curado. Isso é um direito meu, tá? É interessante e complicado, né? Mas vamos lá. Nós vamos falar aqui no plural, razões, né? Qual seria a segunda razão que leva as pessoas a terem dificuldade de agradecer? Senso de mérito. Perceba que o senso de direito e o senso de mérito, eles estão muito próximos um do outro. O que seria esse senso de mérito, essa noção de mérito? Tá? Acontece quando alguém acredita ter feito por merecer o gesto que foi feito em seu favor. Então tá aqui, ó. Senso de mérito, quando alguém acredita ter feito por merecer o gesto feito em seu favor. Nesse caso, a pessoa ela diz algo do tipo: o que você fez foi apenas reconhecer o que eu merecia e, portanto, não lhe devo nada, nem mesmo a gratidão. Interessante, né? Então, a primeira grande dificuldade que impede as pessoas de serem gratas é o senso de direito. Isso aí é meu direito, né? Isso é o justo, é o correto, tá certo? Quem fez isso não fez mais do que reconhecer o meu direito, tá certo? E o segundo é o senso de mérito. Eu fiz por merecer. Cuidado, né? Nós já falamos aqui, acho que vocês estão lembrados, nós já falamos aqui por diversas vezes, em diversas aulas, sobre essa questão da meritocracia, como isso é complicado, né? As pessoas, elas fazem e elas acham que por fazerem alguma coisa, por fazerem algumas coisas, por cumprirem algumas agendas, alguns ritos, né? Elas são merecedoras do favor de Deus, né? Deus não está fazendo mais do que a obrigação. Ou seja, eu fiz a minha parte, eu fiz por merecer, agora Deus tem que fazer a parte dele. Mas isso a gente escuta toda hora. Principalmente nesse evangelho que a gente vê na televisão, o evangelho da autoajuda, né? O evangelho da meritocracia, ou seja, se você se sacrificar, né, Deus tem que te atender, porque Deus não mente, né? Tá certo? Então faça a sua parte, Deus tem que fazer a dele, exija a sua parte. Exige o seu direito, né? Você mereceu. Tá bom? Então tá aqui. Senso de mérito. E aí a gente continua dizendo assim: algumas pessoas acreditam que Deus tem alguma obrigação ou algum débito para com elas. Quem julga ter direitos ou méritos não é capaz de agradecer e até mesmo considera a gratidão desnecessária. E aí, caminhando para a conclusão do nosso texto, diz assim: a gratidão é o reconhecimento de que aquilo que recebemos de Deus não é um direito ou resultado do nosso mérito. Tudo quanto recebemos se explica como expressão da bondade de Deus, motivada exclusivamente pelo seu amor. Deus jamais está na condição de devedor em relação a quaisquer de suas criaturas. Presta bem atenção nisso, hein? Para nós entendermos a gratidão,
para nós entendermos o porquê é importante ser grato. Repito, tudo quanto recebemos se explica como expressão do quê? Da bondade, da generosidade de Deus. E isso é motivado exclusivamente pelo seu amor. Não é por direito nosso, por mérito nosso, não. É expressão da bondade de Deus, tá? Deus não é o nosso devedor, Deus não nos deve nada, muito pelo contrário, né? A Bíblia é muito clara, né? Deus nos amou primeiro. Deus, ele nos buscou e ele continua nos buscando apesar de nós. Esse é o Evangelho da Graça, né? Deus não barganha, tá bom? Então tá aqui, ó. A vida é dádiva. A vida é um presente. Nós a recebemos de Deus independentemente de nossos méritos ou direitos. Isso se chama o quê? Graça. O favor divino explicado unicamente pelo fato de que Deus é amor. Essa consciência nos coloca de joelhos diante de Deus, cheios de gratidão. Foi o que aconteceu com aquele leproso samaritano, que curado voltou e rendeu graças a Deus, se ajoelhou aos pés de Jesus. E nós terminamos aqui com o seguinte: concluímos esse pequeno texto dizendo: separe uns poucos minutos para pensar em alguns motivos de ser grato a Deus. Com certeza, se você parar para pensar, se você reservar que sejam uns poucos minutos, você vai perceber que você tem muitas razões, muitos motivos para render graças a Deus. Começando pela vida, a vida é uma dádiva. Você vai levar um susto quando perceber o quanto tem para agradecer. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Não sejamos ingratos, né? Repito, tudo quanto recebemos de Deus se explica como expressão da sua bondade, do seu amor. Isso é graça, tá? Como ainda temos um tempinho, eu encontrei um outro texto com a mesma temática de gratidão e eu quero compartilhá-lo com vocês agora também. É um texto curto, como esse primeiro. Vocês acompanham comigo? E esse segundo texto que eu vou compartilhar, ele dá o título da nossa reflexão de hoje: Convite à Gratidão. Tá? Nós começamos aqui com Provérbios 3,34. O que diz em Provérbios 3,34? Certamente ele, o Senhor, escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Diz aqui o seguinte: os humildes são cheios de graça porque são gratos a Deus, enquanto os escarnecedores não o respeitam. A Bíblia nos convida a levar as primícias da colheita para Deus. A Bíblia nos convida a levar o quê? Os primeiros frutos. O primeiro da colheita para Deus, as primícias. É dar antecipadamente, incondicionalmente, expressando nossa confiança e dedicação. Essa oferta revela uma gratidão que não é circunstancial, mas existencial, movida por reconhecimento, não por medo, muito menos por barganha. É fruto da consciência de quem Ele é e de quem somos nós. Presta bem atenção nisso. Os humildes são cheios de graça porque são gratos a Deus, não são escarnecedores. A Bíblia nos convida, repito, a levar as primícias da colheita para Deus. Ou seja, quando falamos em oferta, em ofertar, isso deve ser o quê? Algo incondicional, algo que expressa a nossa confiança em Deus. Nós não ofertamos
por medo. Nós não ofertamos por barganha. Eu vou dar isso aqui para receber aquilo ali. Não. O ensino que nós temos aqui, que é um ensino precioso, ele diz isso. Oferte de forma generosa, amorosa, incondicional, expressando a sua confiança, e a sua gratidão, ela não deve ser circunstancial, mas existencial. Como assim a gratidão não deve ser circunstancial? Você não deve agradecer somente quando as coisas vão bem, quando as circunstâncias lhe favorecem, né? A gratidão, ela deve ser o quê? Incondicional. Os tempos são ruins, glória a Deus. Os tempos estão difíceis, glória a Deus. Deus está conosco em todos os momentos, tá? Que a nossa oferta seja fruto dessa consciência de quem Deus é e de quem somos nós, tá? E aí vem, primeiro, por que tudo isso que nós estamos falando? Por que a oferta de gratidão, por que a oferta ela deve revelar uma gratidão existencial e não circunstancial? Primeiro, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Nossa maior tentação é duvidar da bondade de Deus. Foi essa dúvida insuflada pela serpente que nos afastou de Deus. Nas palavras de Rubem Amorese, abre aspas, a estratégia de Satanás consiste em produzir, por meio do sofrimento, um coração ingrato. Portanto, um coração ressentido, rancoroso, amargurado, revoltado e rebelde. Achamos que por nos amar, Deus deve nos livrar do sofrimento. Assim, quando o mal nos aflige, sentimos-nos abandonados por Deus. Eu volto a dizer, a gratidão, ela deve ser algo existencial. Movido por aquilo, a gratidão deve ser movida pela consciência de quem Deus é. A gratidão, ela não deve ser circunstancial. Se estamos sofrendo, achamos que Deus não está nem aí para nós, né? E nos tornamos ingratos, rancorosos, ressentidos. Deus não gosta mais de mim, Deus não quer saber de mim, né? Agora, se tudo vai bem, como Deus é bom, né? Tá certo? Então, cuidado. Olha o que diz aqui o nosso texto. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é sempre assim, tá certo? Só que Satanás, desde o Éden, né? Desde a queda do homem, Satanás ele trabalha nesse sentido, ou seja, ele produz esse coração ingrato, muitas vezes quando nós estamos debaixo do sofrimento. E mesmo sendo amados por Deus, passamos por sofrimentos, por aflições, né? Ser crente não nos livra das aflições, né? Nós estamos blindados, né? Tá certo? Mas cuidado, é por meio do sofrimento que Satanás trabalha exatamente para produzir um coração ingrato. Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Cuidado, tá? Bom, primeira coisa, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Segundo, Deus é fiel. Seu amor é generoso e incondicional. Não depende de reciprocidade. Ou seja, Deus ele é um Deus bondoso, generoso, amoroso, e isso é incondicional, independe de nós, tá? Não depende da reciprocidade. Deus ele não é amoroso se a gente for amoroso com ele. Não, pelo contrário, normalmente é o inverso que acontece, né? Outra coisa, Deus não é o amor de Deus não é manipulativo, como muitos dos nossos relacionamentos. Tá? Deus não manipula. Ele se revela em vez de se esconder e nos deixar tateando no escuro. É um Deus que se revela.
Falamos sobre isso no domingo passado. É um Deus que se deixa achar quando é buscado, quando é procurado. Tá? Ele não nos deixa tateando no escuro, né? Ele está conosco naquele túnel escuro, lembra? Tá? Então tá aqui, ó. Também não é um Deus ausente, mas um Deus que intervém, e muitas vezes por meio de nós, dando-nos o privilégio de sermos expressão do seu amor. Olha que coisa bonita isso. Deus não é um Deus ausente. Deus, ele se faz presente, Deus, ele intervém, tá? Só que muitas vezes ele intervém de que forma? Através de nós, nos usando, tá certo? Ou seja, é por meio de nós que Deus muitas vezes intervém. Ele nos dá o quê? O privilégio de nós sermos a expressão do seu amor. Tampouco ele é um Deus distante ou autoritário, mas um Deus que nos ouve, interage conosco. É um Deus pessoal, que se relaciona e nos oferece a sua intimidade. Deus quer o quê? Relacionamento conosco. Finalmente, Deus não é um Deus solitário, mas um Deus o quê? Trino. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. É um Deus trino que nos convida a participar de uma comunidade, numa rede de relações inclusivas e diversificadas. Quando me defronto com minha capacidade de fazer o mal e percebo o olhar amoroso e perdoador de Deus, posso me entregar a um choro de arrependimento e gratidão que me liberta da culpa. Tá? Realmente, nós temos uma capacidade muito grande de fazer o mal. O pecado, né? Ele nos afasta de Deus. O pecado faz estragos, continua fazendo, tá? Mas quando quando a gente se defronta com essa capacidade de fazermos o mal e comparamos isso com o olhar amoroso e perdoador de Deus, aí sim nós temos a possibilidade, nós somos convidados a nos arrependermos, tá? E Deus nos liberta da culpa. Encarar a verdade acerca de mim, vamos ler aqui de uma outra forma, encarar a verdade acerca de nós, tá? Mesmo sem amor, seria desestruturador. A verdade em amor é libertadora. Ela me liberta da ilusão de perfeição, da onipotência, da autossuficiência, achar que eu me basto a mim mesmo, e me abre o caminho da humildade e da sabedoria, fruto do reconhecimento das minhas limitações e da soberania de Deus. Terminamos aqui com uma oração. Obrigado, Senhor, por nos teres criado por amor e para amar. Tá certo? Então é isso. Deus nos faz um convite à gratidão. Não sejamos ingratos, né? Mas façamos como aquele samaritano que voltou para agradecer e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e muito lhe agradeceu. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, das irmãs, amigos e amigas. Tenham uma boa semana, se cuidem e que Deus os abençoe. Um grande abraço, viu? Do Alexandre e da Sandra para todos. Tchau. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, amados ouvintes. Realmente temos que ter corações gratos, porque Deus se agrada de corações gratos. Deus não se agrada de murmuradores. Deus não se agrada de pessoas insatisfeitas. Lembram que na quinta-feira falamos sobre satisfação? Satisfação não é você ter tudo, mas é estar satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você tem recebido diariamente da parte do Senhor. Que tenhamos corações
gratos, que tenhamos corações satisfeitos e que possamos afirmar, a exemplo do salmista, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, não é? Ele nada me faltará, que Ele supre, que Ele nos ama de forma incondicional e que estamos vivendo esse período maravilhoso da graça. E enquanto estivermos aqui, que possamos transmitir essa graça e que possamos ser sal da terra, que será o tema de hoje. Falaremos sobre sal da terra, hoje à noite às 18h30. Você é nosso convidado para juntos celebrarmos ao Senhor a partir do templo, aqueles que puderem estar presencialmente, e você também que nos acompanha pela internet, também é nosso convidado, pois o culto também é transmitido, ok? E quinta-feira estamos ainda a estudar o Salmo 63. Vamos fazer a parte 3 agora, na próxima quinta-feira, dando continuidade a este precioso salmo. Que Deus te abençoe, que você tenha um período aí de almoço gostoso com os seus. Se porventura você estiver só, entre aspas, você não está só, há mais 3 pessoas com você, nunca esqueça disso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre presentes em nossas vidas, graças a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, que a comunhão e o ensino e a instrução do Espírito Santo, o Consolador, repousem de forma abundante sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre todos os nossos amados ouvintes e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.